O risco do São Paulo ser rebaixado é para tudo isso? A gente fala que muitos torcedores acham que a gente está exagerando, mas eu quero te dar um parâmetro sobre o suposto e o futurístico rebaixamento do São Paulo, se nada mudar. E eu vou te falar, o ano que a gente esteve mais próximo de cair foi 2017, mas a gente tem uma diferença gritante para agora. Antes disso, antes de eu te falar tudo isso, se inscreva nesse canal se você é um torcedor realista, um torcedor inteligente que vê a situação do São Paulo e que vê que por mais que nós somos uma instituição gigantesca, estamos sendo apequenados pelo senhor Júlio Casares, por Leco, por Belmonte, por essas diretorias nefastas, horrorosas, incompetentes e para mim, como eu disse, incompetente não, eu já tô achando que é maldosa, diretorias maldosas, porque eu não posso provar nada, é uma suposição minha e uma opinião minha. Para mim, é de propósito sim. Mas eu vou te dar um parâmetro. 2017, estávamos quase caindo para a Série B. O ano mais próximo que nós chegamos de ir jogar a Série B, uma vergonha histórica para o time do São Paulo. E o que aconteceu naquele ano? São Paulo não jogava nada, é igual o time de hoje. Tinha um time morto, sem físico, não aguentava correr, não ganhava de ninguém, mas aconteceu um fenômeno diferente. A diretoria da época foi atrás e conseguiu trazer nada mais, nada menos do que o Hernanes, o profeta. E cara, o que o Hernanes jogou em 2017, esses jogadores nunca vão jogar na vida deles, na vida dele. O Hernanes já era um ídolo do São Paulo e voltou e consolidou ainda mais essa idolatria que o torcedor são paulino tem por ele. Por quê? Mesmo o Hernanes já disse em algumas entrevistas que ele ficou meio receoso de voltar porque ele não queria ficar marcado como um dos que caiu, que rebaixou o São Paulo. Mas ele mesmo assim veio, botou a faixa de capitão e cara, é números, pessoal. Não tô dizendo, quando a gente fala o Hernanes salvou o São Paulo do rebaixamento. Sim, o Hernanes salvou o São Paulo do rebaixamento, é números. Tem aí uma matéria, se não me engano, é do UOL que fala sem as assistências e sem os gols do Hernanes, o São Paulo seria rebaixado para a Série B. Então o Hernanes salvou a gente da vergonha histórica. E pessoal, sabe qual é a grande diferença? É exatamente isso. Hoje a gente tem um elenco melhor do que o de 2017, mas um elenco muito sem vergonha. Sabe o que o Hernanes disse? Quando ele chegou no elenco de 2017, não foi só ele jogando bola que foi essencial, que foi excepcional, ganhou prêmios inclusive no Brasileirão, e não foi só isso, ele mudou o modo de pensar dos caras, com sua liderança, com seu exemplo, ele mudou o modo de pensar dos caras, até na alimentação o Hernanes deu pitaco, que ele disse que chegou em 2017, os caras estavam comendo bolacha, bolo com chocolate, e por isso que não aguentava correr durante o jogo. E pessoal, esse ano o São Paulo tá liberando a zona do rebaixamento, o São Paulo muito ruim, não consegue ganhar de ninguém, e cara, é triste falar pra você, mas a gente não tem o Hernanes. E sabe qual é a grande diferença? É essa, a gente não tem um jogador referência. Um líder nato. Esse cara deveria ser o Lucas. E pessoal, entenda, não seja burro. Quando eu falo do Lucas aqui, cara, eu gosto muito do Lucas. Eu acho que ele sim, ele tem um amor pelo São Paulo. Eu acho sim que ele tem sentimentos pelo São Paulo. Ele voltou pro São Paulo. Ele ajudou muito, foi excepcional na Copa do Brasil, essencial na Copa do Brasil, na conquista. E é um cara que respeita a camisa do São Paulo. Não entendam mal. Mas pessoal, o Lucas não tem essa liderança, não tem. Cara, para ele chegar no Hernanes tem que comer muito arroz e feijão. Ele não tem a mesma liderança que o Hernanes tem. Ele não teve o mesmo peso no elenco que o Hernanes teve. Ele pode ser um jogador referência tecnicamente, mas não liderança. O Hernanes era tecnicamente liderança, exemplo. O Lucas, convenhamos, pessoal, o Lucas até agora vê a esposa dele defender ele nas redes sociais porque o torcedor tava pegando no pé porque ele não jogava, porque, vocês têm que ter mais empatia. Empatia com o quê, cara? O Lucas é milionário, rapaziada. Eu gosto do Lucas, mas o Lucas é milionário pra jogar bola. E outra, um líder nato, como ele se diz líder do elenco, aparece então, cara, aparece. Você e não sua esposa aparece. Gente, eu não vou jogar porque eu ainda sinto dores. É fácil, é simples. A culpa, Lucas, é sua dessa suposição, cara. É sua culpa. Porque você não aparece e, claro, né, a principal culpada é a diretoria. É lógico que não é transparente. Mas o Gustavo Lucas aparecer e falar, estou com dores, por isso não vou pro jogo. Ele não vai jogar também contra o Red Bull Bragantino. É a grande diferença, pessoal. Lógico, tecnicamente também o Hernanes foi muito mais incisivo do que o Lucas, cara. O Lucas não tá jogando depois daquele incidente. É lógico que ele não escolhe quando ele vai se machucar. É claro que não escolhe. Mas, pessoal,
se machucou. Aí a diretoria diz que ele está bem pro jogo, que vai pro jogo, que tá treinando normalmente, e no dia seguinte fala que ele não vai pro jogo contra o Flamengo. E ninguém aparece, ninguém fala nada. Então nos dá a autonomia de supor que o Lucas peidou, cara. E aí vê a esposa dele defender ele, o Lucas nem apareceu ainda, cara. É isso que eu falo de liderança, cara. O Lucas não tem esse perfil de liderança, é um bom jogador, ídolo de São Paulo, tudo isso. Mas, cara, o ídolo Lucas e o ídolo Hernanes, cara, é muito diferente, pessoal. É muito diferente. E aí, pô, eu tô falando do Lucas. Aí a gente vai falar do Oscar, pessoal. O Oscar é nosso jogador referência? Pelo amor de Deus, pessoal, o Oscar é um zumbi em campo, até agora não apareceu, não provou pra que veio, muito caro, faz muito pouco e o custo-malefício do Oscar é muito maior do que o benefício. O Oscar suga dinheiro do São Paulo, né? Claro, não é culpa dele, não foi ele que assinou o contrato, ele pediu, ele foi lá, aceitou e os caras pagaram, né? Mas o malefício do Oscar é muito maior do que benefício. Com o salário dele a gente podia pegar 3, 4 jogadores que podiam fazer alguma diferença, que podiam jogar, que podiam ser mais incisivos. O Oscar ele nunca foi intenso, pessoal. Nunca foi intenso. O Oscar é um jogador comum com lampejos de genialidade. Ali no Chelsea, comum, foi pra China. Na China sua avó também consegue se destacar lá, qualquer um. Então, pessoal, o Oscar e perfil de liderança muito menos. O Oscar não é um líder. Quem é o líder? O Luciano. Luciano que pensa mais nele do que no São Paulo. Que ele quer jogar no meio porque ele quer. O Luciano até teria um perfil de liderança, porque ele é incisivo, mas a liderança do Luciano é pra ele, não pro São Paulo. Hernandes veio pensando no São Paulo não cair. A gente não pode deixar o São Paulo cair. E cara, é muito difícil. E a gente vai lembrar que naquela época o São Paulo pelo menos fazia bons jogos no Morumbi. Esse ano, por que eu me preocupo tanto? Que esse ano o São Paulo não consegue jogar nem no Morumbi. O São Paulo não consegue fazer jogos no Morumbi, não consegue ganhar de ninguém no Morumbi. Então, pessoal, tá muito difícil esse ano. A gente não tem um jogador de referência, isso que me preocupa mais, que as diretorias sempre foram ruins, desde o terceiro mandato do JJ, a gente vem de diretorias péssimas e nefastas. É claro que o Casares conseguiu ultrapassar todos, a incompetência do Casares ultrapassa os limites cabíveis, normais. Só que, pessoal, a gente não tem jogador de referência, não tem jogador que a gente fala, pô, esse cara, o time todo tá mal, mas esse cara pode resolver o jogo. Seria o Lucas, mas o Lucas não joga, o Lucas não tem esse perfil, o Lucas tá aí com o joelho, ninguém sabe quando volta, se volta ano que vem, quando volta. O Lucas é um craque de bola aqui no Brasil, isso é verdade, mas não tá jogando. O Oscar não é, cara, o Oscar é comum, um jogador comum, iludiu muita gente, pode até ter me iludido também um tempo. Até agora não mostrou para que veio, não mostrou para o que serve. E fora esses que eu tô falando, Lucas, Oscar e Luciano, quem é o líder desse elenco? Quem é o jogador de referência? O Caleri tá machucado. Só volta ano que vem. Quem é? É o Arboleda, o zagueiro? É o Alan Franco, que nem renovaram o contrato? É o Cedric? Cara, quem é a referência desse time? Não tem, cara. Então, sabe quem vai poder fazer algum tipo de milagre nesse time? O Crespo. O Crespo pode se tornar essa referência. Que tecnicamente o Crespo, eu queria ele no lugar do André Silva até hoje, cara. Pô, um centroavante respeitadíssimo no futebol. Mas é um técnico que já foi campeão no São Paulo, que ganhou rodagem e parece que não tá muito afim de ligar pra diretoria ridícula do Casares. E isso eu gosto. Pessoal, a única chance da gente não cair é o Hernan Crespo. É o Hernan Crespo. Vamos apoiar o Crespo, vamos segurar esse técnico aí. Nós, torcedores, temos que dar respaldo pra ele. Porque se não for isso, cara, a gente não tem mais o Hernanes. É uma pena não ter jogadores mais do nível do Hernanes, do caráter do Hernanes, da responsabilidade, do profissionalismo do Hernanes. É mesmo uma pena, pessoal. Por isso que o Hernanes, pra mim, tá no panteão ali dos ídolos máximos do São Paulo, cara. O cara que salvou a gente do rebaixamento de 2017. Esse ano, quem nos salva? Pode ser o Crespo. E se o Crespo conseguir fazer esse milagre, que olha, tá muito feia a situação do São Paulo. Você que acha que tá fácil, não tá não. Tá muito feia a situação do São Paulo. Os times de baixo estão começando a vencer, estão começando a evoluir. E o São Paulo tá aí, parado com esses jogadores ridículos, mercenários, preguiçosos, que lá dentro do São Paulo deve estar cheio de bolo de chocolate, de Nutella, de banana milanesa. Com certeza, cara. Porque o Pablo Maia só viu o último jogo contra o Flamengo. O Pablo Maia não conseguiu pegar o Bruno Henrique na corrida. Mesmo o Pablo Maia tendo 23 anos e o Bruno Henrique uns 200. Não conseguiu pegar na corrida. Então o físico do São Paulo é ruim, a torcida não mexe mais com o brilho desses caras, o Morumbi não mexe mais. Então, cara, o único que pode ainda é o Crespo, a esperança é o Crespo. Se o Crespo conseguir esse milagre, pra mim ele também entra na prateleira de ídolos por ter salvado o São Paulo. Que esse ano, pessoal, olha,
Esse ano tá muito difícil, eu tô muito preocupado. Comenta aqui, você tá preocupado? O que você acha? O que você lembra daquele ano de 2017? Pra você, qual foi a grande diferença daquele ano? É claro que o Hernanes teve muita diferença, chegou o Dorival também, mas pra mim o ponto da gente ter salvo foi realmente o Hernanes naquele time. Bom, quero saber sua opinião, comenta aqui, se inscreva nesse canal, nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos. Um grande abraço, até a próxima. Salve o Tricolor Paulista.